Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária, hoje com uma participação super especial para as crianças e para os adultos que não cresceram. Vamos falar com a Julita. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Já há muito tempo a gente almejava estar aqui, você também já me convidou, quero agradecer imensamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Imagina, faz tempo que nós estamos programadas. E a madrinha desse encontro é a Franciele Macedo. Macedo, isso. Sim, que já esteve conosco em 2 participações dos livros. Julita Lima, é natural de Cianorte? Não, eu sou de Minas. Minas, e hoje atualmente mora Eu moro em Cianorte já há muitos anos. Eu vim com 17 anos para Cianorte. Mas eu sou natural de Minas, do sul de Minas, numa cidade que chama-se Muzambinho. E hoje nós temos a felicidade de recebê-la aqui na CSC TV, falando das suas obras de encantamento. Porque eu sempre digo assim, se não houvesse pessoas como você, como 2, 3, 4 estrelas assim do infinito que se dedicassem a essa leitura, eles não chegariam com mais facilidade às nossas obras de adulto. Que o encantamento existe aqui. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Porque se torna um hábito, né, já de criança, de ler, né? Depois permanece pela vida toda, né? Pela vida adulta. Eu espero que ainda continue assim, né? No meu tempo sempre foi eu assim. Como professora, eu nunca lecionei para crianças, até pouco tempo, não é? E aí eu analiso o trabalho de vocês que trabalham com literatura infantil, tal qual a professora primária. É verdade. A gente tem essa responsabilidade, por exemplo, no meu caso, eu faço questão de ter os meus livros e as minhas histórias de uma maneira lúdica, né, para que a criança também se interesse, mas sempre passando uma mensagem positiva que possa também tirar um conteúdo nas escolas. As professoras podem, a partir de uma leitura, também ter o conteúdo com as crianças, né, porque não são livros didáticos, mas como tem uma mensagem positiva, dá para tirar muita matéria aí, né? Com certeza. Então, se torna um livro e o encantamento importante. Também, você foi muito feliz com as ilustrações. Sim. Muito feliz, maravilhosos. Muito bem ilustrado esse livro. Esse livro tem uma história linda, porque foi um presente, eu tinha já há muito tempo, essas histórias estão prontas há muito tempo, mas eu me dediquei minha vida em cuidar da família, cuidar dos netos e criar minhas filhas. Então eu fui deixando os meus sonhos para lá, não é? E a partir do momento que elas estavam todas casadas e os meus netos já um pouquinho maiorzinhos, então elas me presentearam com essa primeira edição, com esse primeiro livro, que foi uma surpresa muito agradável, muito feliz, porque eu tinha esse sonho, mas era tão distante da minha vida e eu não sabia o caminho, sabe, por onde começar. E elas descobriram e fizeram a primeira edição, me presentearam na hora do bolo. Eu pensei que fosse um jogo de xícara, um jogo de copos, porque casa de vó isso acontece de quebrar muito, mas era justamente uma edição de uma das minhas histórias. Eu amei, fiquei muito feliz e chorou muito, chorei, né? muito, e a partir e com direito a fazer uma noite de autógrafo, presentear os amigos e tudo. E a partir daí eu então vi que tinha uma luz, eu poderia dar sequência e fazer os próximos, como foi realmente o que aconteceu. Então fala um pingo da onça folgada para nós. A onça folgada é uma história que se passa na África, uma onça que estava perdida no continente africano, e como a onça é um animal extremamente brasileiro, mais especificamente da Amazônia, né? Então, o que estava fazendo essa onça num continente africano? E por ela estar ali sozinha, que eu sempre digo que pode ser um colecionador que depois abandonou, pode ser um circo que ela envelheceu, abandonou. Então, como ela estava ali, é uma curiosidade e dá muita matéria também. Por ela ser só naquele continente, não conhecia, ela mesma não se conhecia. E ela era folgada, não gostava de ajudar os amigos. Daí passa uma mensagem legal que, né, tem que ajudar, tem que ser prestativa, coisa que ela não era. E ela se escondeu numa cabana, havia ali um espelho,
uma cabana abandonada. Quando ela se viu no espelho, ela assustou muito. E é interessante que ela assustou tanto que acabou que ela procurou um jeito de vir embora para o país de origem, de onde ela nunca deveria ter saído. E atravessou o oceano e ficou muito cansada, e termina a história com ela já descansando, dormindo, folgada, mas aí já de canseira, né? Ela estava muito cansada. Então a história termina assim: eu quero fazer a onça 2, porque as crianças me cobram. O que aconteceu com ela depois no Brasil? Né? De volta ao país de origem. Então eu pretendo fazer a onça 2 também. O segundo, Julita, foi um macaco levado? O segundo foi o esquilo do dente cariado. Isso. O esquilo traz a história de um esquilo que não escovava os dentes, não obedecia. A mãe sempre comprou escovas para ele, mas ele tinha, como toda criança, né? Não quero escovar os dentes e tal. De repente ele ficou com dor de dente, não saía mais para brincar, os animais também ficavam preocupados, até que apareceu a girafa, que com o pescoço comprido conseguiu perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele estava já com o rostinho inchado. A girafa prometeu ajudar e levou para o dentista, e o dentista era o leão. Eu fiz o leão uma figura engraçada e uma figura educada, uma receptiva. Então, quando o esquilo chega, porque a criança tem medo do dentista. Então, eu quis passar uma mensagem que o dentista é uma pessoa boa, ele é uma pessoa dócil, ele só vai fazer o bem. Então, com isso, a história termina com ele. E isso, olha que coisa linda. Ele está aí com jaleco, todo feliz, recebe bem o esquilo. Então, a criança vai ver que o dentista é uma pessoa agradável, uma pessoa boa, só vai fazer o bem. Então, a mensagem foi bem transmitida, as crianças gostam muito. No final, o esquilo tem os dentes todos tão bonitos, que ele até tem mais dentes do que, na verdade, ele tem. E as crianças gostaram tanto que eles encontram comigo na rua e dizem: olha, eu estou escovando os dentes bonitinho, tá vendo? Tem estrelas nos meus dentinhos. Então, eu creio que a mensagem foi positiva e eu consegui passar a mensagem através de uma história lúdica, usando animais, né, que chama muita atenção. As crianças ficam presas na história, né? O macaco levado. Sim, o macaco levado também é uma história que traz uma mensagem positiva. Nessa história, eu tentei colocar para a criança a importância de cuidar-se do meio ambiente. E a respeito do lixo e do reflorestamento, a criança não deve destruir a natureza, não deve jogar lixo em qualquer lugar. E daí o macaco aprende uma boa lição. A mãe dele teve que fazer uma coisa radical, que às vezes a mãe precisa fazer, né, com o coração doendo, mas tem que ser um pouco mais enérgica para a criança aprender. Na história do macaco não foi diferente. Ela acabou tendo que cortar toda a árvore que ele já havia destruído, mas ensinou para ele que precisaria de plantar outra no lugar para o reflorestamento. Antes de cortar a árvore, ela foi pedir para o guarda florestal, que daí é a figura do leão, para que ela pudesse cortar a árvore, que isso é uma coisa legal, né? E dizendo a ele que ela não ia fazer um desmatamento, ela ia apenas cortar uma árvore, mas ela ia plantar outra para o reflorestamento. E assim foi feito. O macaco não gostou muito, fez uma birra, como toda criança, mas acabou regando a árvore, acabou limpando o lixo da árvore que a mãe cortou, acabou fazendo uma birrinha, mas depois acabou tudo bem, ele até que gostou e a história terminou muito bem. Então, olha, nós temos aí, até eu coloquei um lixo que diz o lixo, uma plaquinha que diz: faça um ponto com a natureza e acerte o lixo no lixo. Porque no começo da história o macaco jogava as cascas de banana, que por coincidência, por coincidência não, é um lixo, né, que é orgânico, mas numa figuração, né, do lixo comum que as pessoas jogam hoje, né? Então ele aprendeu bem a lição também. Foi uma mensagem positiva. E o jacaré sonhador? Pois é, o jacaré sonhador é uma história também divertida, que o jacaré queria voar. Imagina um jacaré voando, né? Mas ele achou que poderia. Então ele tentou de todas as maneiras, ele resolveu sair da lagoa, e tentou, e ele achou que ele tinha força suficiente, e ele achou que se ele subisse numa árvore bem alta, depois ele se estourou todo no chão, e havia ali um pato que ficava observando.
E o pato ria, porque achava uma coisa incrível, um jacaré tentando voar. Mas, porém, não era um bullying, né? Não, ele estava fazendo bullying com o jacaré. Ele estava achando realmente divertido aquilo e prestando muita atenção. Até que o jacaré resolveu fazer uma asa de folhas e tentou novamente subir numa pedra. Daí tinha um tigre que empurrou ele de lá. E, na verdade, o pato depois se tornou um conselheiro, não é, um bom amigo, e chegou até o jacaré e disse: olha, não adianta, você já tem o seu próprio valor, todos nós temos o nosso valor, e no meio da natureza não é diferente. Então você já tem o seu valor, você é importante como você é. Então, até que o jacaré se tocou com o conselho do amigo pato, voltou para a lagoa, convidou o pato, e os dois foram para a lagoa, se tornaram grandes amigos. E daí traz esse livro a importância de que nós devemos ser o que somos e procurar sermos o melhor que pudermos, não é? Porque, de repente, você nasceu para aquilo, você tem sonhos, você vai procurar melhorar, mas dentro daquela possibilidade que você tem, você deve fazer sempre o melhor, né? Ser o melhor. Se é professora, uma ótima professora, uma excelente professora, dá o seu melhor. Se você é uma dona de casa, uma diarista, faça o seu melhor, não é? Porque sempre a importância da pessoa é o valor que ela pode transmitir para o outro, não é? Não é aquilo que ela possa querer ser se ela não é. Eu, por exemplo, eu não posso dar aulas assim como você. Eu não sou uma professora, né? Então eu não posso. Eu cuido bem dos meus netos, cuido bem da minha casa, procuro fazer o melhor, transmitir uma mensagem legal para os meus leitores. Mas eu não posso querer ser uma médica, por exemplo, né? Fazer uma consulta. Mesmo porque você não vai ser feliz. Não vou ser feliz e não vou ter utilidade nenhuma. Eu só vou criar complicações, né? Em volta daquilo que eu vou tentar fazer sem poder. É bem isso mesmo. Vamos prestigiar os ilustradores. Ronald Martins. Então, esse ilustrador eu não o conheço pessoalmente. Nós fizemos esse trabalho através da internet. Ele foi excelente também. Não é de Cianorte. Os outros são de Cianorte. Versi R. de Melo. O Versi, ele é de Cianorte, trabalhou já há muitos anos também em outras empresas, assim como ele trabalhou para o Maurício de Souza até. Então. E agora atualmente você, está em Cianorte. E para mim foi ótimo, foi um achado, né? E o Evandro Molina. Evandro Molina trabalhou com o meu genro numa agência de publicidade que meu genro tem em Cianorte. E ele foi o primeiro ilustrador que conhecemos. Foi através do meu genro, das minhas filhas. Eu, na verdade, nem o conhecia. Mas ele também trabalhou na Editora Abril, fez alguns trabalhos com Maurício de Souza também, e mora atualmente em Cianorte. Uma pessoa super gente boa, demais, gosto muito dele, respeito, e o trabalho dele é maravilhoso. Mas depois a gente conheceu o Versi, que também foi excelente. Agora estou com outro trabalho aí, já estou em contato com alguns ilustradores. O Versi não está em Cianorte no momento, mas pretendo lançar este ano ainda. Está convidada para retornar com o Clécio Silva aqui comigo. Sim, obrigada. Já é nossa convidada. Eu cito muito a valorização do ilustrador, porque, primeiro, que é difícil de encontrar. Por exemplo, se eu fosse da área, não seria tão difícil, porque você já citou 3. Sim. Mas o público em geral, a primeira dificuldade é um ilustrador. E eu digo sempre, eu tenho uma pessoa que valoriza os meus escritos e coloca as imagens nos meus escritos. Sim. E eu digo para ela: você leu minha alma, porque a ilustração tem que ler a alma do livro. É muito interessante, Railda, foi bom você tocar nesse assunto. Numa visita do Versi à minha casa, para discutir um assunto com relação a ilustrações de livros, eu havia acabado de escrever uma história que tem o título de O Índiozinho Curioso. É uma história linda, a história se passa numa floresta também, quase que dá para copiar a história, os lugares, né, da Franciele. Então, quando eu terminei de fazer a história, ele esteve na minha casa e eu li a história para ele. Falei: Versi, olha aqui, eu fiz essa história, que linda.
E eu fiz essa história num momento tão, assim, não foi naquele momento de solidão, porque a nossa profissão é muito, assim, esse dom é um dom solitário, né? A gente normalmente escreve altas horas da noite, quando você está sozinha, de repente até no meio da rua pode acontecer, já me aconteceu isso. Esse dia eu estava com os meus netos em casa, eles estavam naquele tormento, corre para lá, corre para cá, e eu fazendo alguma coisa na cozinha, e me veio essa inspiração e eu escrevi os tópicos da história ali mesmo, para depois, à noite, passar e acertar a história, né? E foi num momento atordoado mesmo, porque essas crianças estavam numa bagunça na minha casa, graças a Deus, que eu adoro meus netos. Então, o Verci chegando em casa, eu disse, Verci, olha que história linda eu fiz, saiu do forno, tá quentinha. E eu fui ler a história para ele, nós estávamos na minha sala e eu lendo a história, e ele foi se encantando, eu via no olhar dele que, sabe, ele estava assim... enxergando a história. Ele já estava vivendo a história. E quando eu terminei de ler para ele, ele falou assim, meu Deus, eu já estou vendo a cara de cada índiozinho desse, eu já estou vendo o lugar, eu já estou vendo tudo, o rio, a canoa. E eu achei interessante, falei, olha, a inspiração como que é, né? Ela contagia? Contagia. E assim como a gente tem o dom de escrever, ele tem o dom já do desenho, da ilustração, e ele já foi imaginando. E eu quero muito o dia que puder fazer esse livro, ser com ele, o ilustrador, porque ele ficou encantado e a gente via nos olhos dele que ele tinha uma doçura, sabe? Esse é o profissional. Quando brilha os olhos. Isso. Então vou prestar homenagem também para minha ilustradora particular, exclusiva minha, que é a Fátima Porto. E aí eu posto geralmente no Face. Porque essa pretensão minha é no 4º livro, então eu estou no 2º ainda, vou lançar o 3º, tudo uma fase, né? Iguais aos teus. Sim. Estando aqui em Maringá agora, com mais possibilidade de estar vários dias seguidos aqui com a minha filha morando aqui, então eu quero fazer isso. Na minha cidade não tem. Então vai ser a minha afilhada, no CTG Rincão Verde. Quero aprender, e também quero aprender outras danças de salão, né? Eu não quero parar, quero realizar sonhos e provar para mim mesma que vale a pena viver. Olha aí, pessoal, que aula de felicidade vocês tiveram hoje, não é? De perseverança, idoneidade, encantamento. Isso. Né? Quero agradecer em nome do Clécio Silva, em nome da filhinha, Clécio, a Isa. Parabéns pela sua filha. E as portas estão abertas para você. Muito obrigada. Eu estou muito feliz por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E eu realmente gostaria de voltar. Quem sabe eu volto com o meu próximo lançamento. Eu creio. E vou ler os seus livros com muito carinho, das pessoas também que você me presenteou. E eu espero voltar outras vezes. Você é muito simpática, você é muito bonita. Gostei do seu cabelo. Olha. Gostei do seu cabelo, assim. Nós comentamos que eu já fui ruiva. Sim, eu não a conheci ruiva, mas você está muito bem assim. E muito obrigada, sua receptividade foi muito boa. Eu fiquei muito feliz. Eu estou felicíssima, estou explodindo de felicidade. Querida, Deus te abençoe. Obrigada por existir. Obrigada, querida. Obrigada por existir, eu conheço. É muito especial. É muito bom. E do fundo do coração.